E aí pessoal, bom dia, eu sou Jonathan Erma e aqui é Ancapes Inglórios, o pior canal anarco-capitalista do Brasil. Estamos aí, né, fazendo mais um conteúdo exclusivo, legal. Bom, a primeira matéria que a gente vai debater hoje é: manifestantes fazem atos na Paulista em homenagem aos mortos em Jacarezinho contra a violência do governo. Vamos ver o videozinho aqui, será que rola? A beleza pode estar onde menos se espera. Então uma propaganda como sempre, né? E na essência mais preciosa. Porque a internet hoje, propaganda é o... Antitranspirante com a essência do leite para as axilas bonitas, macias e renovadas. Tem que Abraço e cuidado. Um protesto contra a violência policial fecha uma pista na Avenida Paulista agora, neste momento, agora. E aí os manifestantes rumaram no sentido. Bom, o que um anarcocapitalista ou um libertário pensa sobre essa questão do Jacarezinho? A gente primeiramente vai ver que o esquerdista ele gosta de lamber bota de qualquer estado. Se o estado é legal, ele tem uma constituição escrita, ele tem um determinado território legal aceito pela população, ele é violento. Se o estado é ilegal ou paralelo, ele não tem nenhuma constituição, ele também é um estado e é violento. Então o que acontece com uma libertária? A gente está dizendo aqui basicamente que a gente tem um confronto entre dois estados, o oficial, né, o tradicional, o mainstream, e o estado paralelo, e todos os dois são violentos. Ponto. A violência estatal opera do Estado brasileiro de direito, opera dentro de uma legalidade supostamente descrita numa lei. E a legislação, ela não quer dizer que ela é moral, ela simplesmente é legal. Legalidade não está atribuído à moralidade, beleza? E o traficante que cobra imposto, que bota regra, que inibe a liberdade de indivíduos, ele também é um Estado. Ele opera com monopólio de força bruta em determinada região, só que menor, e ele é tão violento quanto o Estado tradicional. Então como que a gente deve olhar esse conflito? São duas organizações estatais brigando: o Estado do crime organizado e o Estado paralelo. Essa guerra é ocasionada simplesmente por um erro, que é a proibição do tráfico de drogas. Então a gente, como libertário, enxerga que a proibição ao tráfico de drogas, essa relação de mercado que começa natural e vai tomando essa proporção de violência marginal, é por conta desse erro. O cara que quiser usar drogas, ele tem toda a liberdade. Isso não quer dizer que eu sou a favor das drogas. Isso quer dizer que o Estado de Direito ele é incapaz de combater o tráfico de drogas e ele não tem uma solução para isso. Se você falar comigo, a primeira pergunta que eu vou falar para você é: me dá um valor monetário, uma quantia em dinheiro, me dá um teto de gastos, qualquer quantia que vai resolver esse problema do tráfico de drogas. Eu vou falar para você que é impossível. Você vai sempre gastar mais dinheiro, o custo operacional da produção de droga vai ser sempre aumentado com isso, o valor vai aumentar da substância ilícita e ilegal, a qualidade vai cair e vai fomentar o monopólio de organizações criminosas cada vez mais violentas, cada vez mais grandes, bem estruturadas, porque o incentivo para produzir vai aumentar por conta do valor dessa substância em questão que foi proibida. Então é isso. O Estado ele é incapaz de resolver a questão das drogas. O esquerdista fazendo manifestação com esse viés aqui é a natureza do cara. O cara já lambe bota do Estado, da podridão do Estado. Ele não, para lamber a bota de outro Estado, ele não perde 2 segundos. Está na natureza dele, está enraizado dentro da natureza do cara lamber a bota do Estado, seja ele qual for. Não tem nada mais moral do que um Estado de direito.
E essa é a verdade. Quer ver como que... Exclusivo. Documentos do Ministério Público Rio de Janeiro sobre a ação policial detalhadas no Jacarezinho foram apreendidos com traficantes. Alguém do Ministério Público vazou para os traficantes. Então, quer dizer, você tem dentro de um Estado, que é o Estado Legal de Direito, um indivíduo, pelo menos, ou assim se suponha nessa matéria, que seja corrupto. E do outro lado, você tem um agente de inteligência e contra-inteligência. Viu como que eles são estados? Ambas as forças são estados. Só que um é feito através, um capta recurso através do imposto de maneira violenta contra pessoas pacíficas e o outro através da violência e do tráfico de drogas com a relação de mercado. Eu tenho asgo de ANCAP que defende organização criminosa. Porque a organização criminosa é tão imoral e violenta quanto o Estado. Não é porque você pegar uma substância química e vender para outra pessoa que quer essa substância química, isso se configura uma relação de mercado, que isso é moral. Isso é imoral, rapaz. Porque através da proibição, do junco desse negócio aí, você tem criminosos. E os criminosos, eles não têm nenhum senso de moral. Inclusive, aferir a propriedade privada verdadeira de outras pessoas. Isso quer dizer estupro, morte, assassinato. Vocês estão entendendo a violência marginal de toda essa questão? Então é assim que o libertário tem que ver. São dois estados brigando em determinado território. E toda a morte proveniente disso daí vem da guerra de dois estados. Então aqui que a gente está vivendo, a narrativa que a polícia chacinou 25 pessoas, que os esquerdistas gostam de colocar, na verdade é isso. Você está tendo guerra entre dois estados e não quer que pessoas morram. Ponto. E ponto final. É uma guerra. A guerra mata pessoas. E é isso que a gente tem. Pessoas morrendo. Ambos os lados estão morrendo. Acabou. E para de lamber a bota de um estado ou de outro. Porque vocês não pensam 2 segundos para lamber a bota de um estado. Essa narrativa da imprensa tradicional de demonizar a polícia, não é porque a imprensa ela quer demonizar a polícia. Porque assim que o regime de Estado de esquerda assumir a parada, ele vai ser o maior utilizador da polícia como meio de agressão. Vocês entenderam? E se, por exemplo, o Estado acabar, os traficantes montar um Estado de direito, porque eles vão lá e escrevem uma Constituição, eles deixam de ser bandidos estacionários, criminosos estacionários, e passam a ser o governo. Esses bandidos vão praticar também a violência através da polícia. E como eu falo que é violência? Por exemplo, você pode escolher não pagar imposto? Não, mas você trabalha, e de maneira violenta seu imposto é cobrado. E você não tem nem escolha. Quando você nasce, você recebe um contrato para você escolher qual organização criminosa você vai pegar seu recurso e entregar a ela. Ou quando você se torna maior de idade, eu quero entregar imposto para essa organização criminosa em questão. Você tem essa escolha? Não tem essa escolha. Mas eu não posso mudar de país. Beleza. Aí você vai ter que passar toda a sua vida estudando e se constituindo para escolher um país que vai ser um estado violento do mesmo jeito. Então, o ancapistão seria uma solução para isso. A gente tem um ancapistão instaurado? Não tem. Então, como libertário, eu gostaria que vocês apreciassem o que a gente pensa, o que um libertário realmente deve pensar sobre esse conflito do Jacarezinho. E qual que é a narrativa que você deve colocar. Mas o tráfico mata pessoas. Sim, o Estado brasileiro mata também. Quantas pessoas morreram de erro médico ano passado? A deficiência do Sistema Único de Saúde. Quantas pessoas morreram nas filas de hospital por conta da deficiência? E não adianta eles falar que isso, não sei o quê. Poderia ser bem melhor se não tivesse corrupção, se não tivesse
seu dinheiro roubado passasse por uma série de infraestruturas burocráticas para pagar salário de pessoas até chegar num valor mínimo de investimento na saúde. Então a gente tem vários defeitos, mas o governo, o Estado, como toda sua infraestrutura, é genocida. É tão homicida quanto os traficantes da organização criminosa. Só que a diferença do traficante é que, por exemplo, ele tem que mandar alguém matar você. Ele vai e te mata. O Estado não. O Estado, o cara aperta um botão, escreve um documento e acaba com a sua vida. Acaba com a sua liberdade. As instituições, elas são contra a sua liberdade individual, elas são contra sua liberdade de expressão. Ambas as instituições. E se você tem gente morrendo, é uma guerra. Simplesmente estamos em guerra. Acontece que no Brasil, a organização criminosa tem um apoio de entidades legais que agem de maneira ilegal às vezes para dar apoio a esses caras. E isso daqui, esses documentos aqui, que não deveriam ser vazados, eles mostram isso, basicamente. E agora vamos ao segundo tema. O segundo tema é a crise dos chips. Vocês paralisaram a indústria, geraram uma quebra na cadeia de produção e, consequentemente, vocês geraram uma quebra na cadeia de distribuição. Então, a gente vai começar a ver produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos cada vez mais caros por conta dessa paralisação da produção. Então, senhores, vocês vão agora pagar o preço da escassez de ter todo o setor produtivo paralisado. Entendeu? Longe de se solucionar, a crise dos chips agrava semana após semana. A escassez global de componentes tem afetado diversos setores, como o de tecnologia, o segmento automobilístico, o setor de eletrodomésticos e até o ramo produtivo voltado para casa. Se queimar um componente de uma máquina que empacota arroz, o cara vai ter dificuldade para substituir. Então seu arroz vai ficar mais caro por conta do custo agregado dessa manutenção aí. Isso daí é escassez, mas é uma escassez natural. Agora, o motivo dessa escassez natural é a imbecilidade política, é a incapacidade da classe política resolver um problema como a pandemia. Com toda a sua incapacidade, eles geram problemas que vão se arrastar durante anos, séculos. A gente vai ter um aumento no preço desses artigos, senhores. Então, Deus abençoe-me e, por favor, que meu computador não estrague, porque eu não tenho dinheiro para comprar um processador usado. Porque os processadores usados, que eram 50, 60 reais, hoje já está 300, 400 pontos. Então, quer dizer, dificultou a vida do brasileiro, dificultou a vida de todo mundo. A imbecilidade da classe política. Quando você fala que o político não deve afetar a economia, porque ele é incapaz de resolver o problema. Olha, ele está 2 anos tentando resolver o problema da pandemia. Nós temos uma solução. Eles não solucionaram o problema de saúde pública e geraram um grande problema econômico. Talvez o gargalo que vai levar a uma verdadeira crise. Talvez a maior crise econômica que nossa geração vai ver. E que vai ser comentada talvez como a crise de 1929. Então os mercados estão para se exaurir nessa teoria monetária moderna. Empresas que não deveriam existir vão sumir, porque essa é a natureza do mercado. Não importa o quanto o político queira lamber o saco de um grande corporativista, ele não pode salvar quando o mercado ele resolve mostrar suas garras, porque a relação de mercado, o capitalismo, ele é como a força da natureza, senhores. Não importa o quanto
quantas cagadas você faça e por quanto tempo ela esteja dando certo. Um dia, a relação de mercado natural era vem e cobra o preço. E ela cobra com juros. Só que geralmente, quem paga essa conta é o trabalhador. Não importa o quanto os ministros e os bancos centrais ao longo do mundo tenham feito merdas, e mais merdas, ignoradas tendências de alta, ignoradas tendências de baixa, os ciclos econômicos de mercado, um dia essa conta vai ser paga. E quem vai pagar vai ser você, porque o Estado é incapaz de produzir alguma coisa. O Estado só consegue produzir aquilo que ele rouba de você, que antes você produziu com o suor do seu rosto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos aqui as duas facetas. A incompetência estatal em gerir um problema extremamente simples, que é a questão da segurança pública. E eles falam que a segurança pública não é simples. É simples, sim. Para começar a liberar porte de arma à população, descentralizar a segurança pública, desregulamentar empresas privadas de segurança, permitir milícias civis, seria uma solução prática. Outra questão muito prática seria, por exemplo, a legalização das drogas. Ah, mas isso vai gerar um grande impacto social. Sim. Mas toda a violência marginal do tráfico de droga e a imensidão de dinheiro investido nessa guerra insana, ela não seria um recurso melhor alocado em outras áreas? Ah, mas o que a gente vai fazer com o impacto social? Olha, se você joga uma tonelada de dinheiro para financiar uma guerra inútil, que você sabe que não vai servir para porra nenhuma, você pode jogar uma tonelada de dinheiro para tratar os dependentes químicos. E outra coisa, as milícias civis, elas vão com certeza repreender essa ação. Se você deixar um grupo de moradores do seu bairro com fuzil e com poder de polícia, regulamentados pelo Estado, né, que eu não sei como que vai fazer, você acha mesmo que o camarada vai deixar o cara vender droga na porta da casa dele? Ah, mas eles são corruptos. Tá, a corrupção não está na polícia porque isso daqui não era para ter vazado, né? Ou é a polícia ou é o Ministério Público. Deve ser o Ministério Público, que eu acredito que ainda o policial consegue pensar ainda, senta na cadeira e olha pro colega dele de fato e fala, cara, eu não vou fazer isso porque meu colega tem família. Se ele não pensar nisso, ele é um grande filho de uma puta. Mas então, é isso. A gente tem 1 milhão de soluções que vai... Mas sabe o que atrapalha? É o que o Estado entende como legal. Essa entidade, essa organização acorpórea, atemporal está aí. Senhores, eu sou anarquista. O anarquista não quer bunda lelê. Ele não quer cara suruba no meio da rua. O anarquista, ele quer um local tranquilo para ele viver. Uma escola de qualidade para o filho. O anarquista, ele quer uma sociedade tranquila. Porque acreditamos que paz é melhor para todo mundo. Relações pacíficas geram mais benefício. Enquanto a gente começar a perder essa cultura que o Estado vai solucionar todos os nossos problemas, o Estado vai resolver tudo que a gente tem de deficiência. Enquanto a gente não começar a fazer isso, a gente vai continuar sendo escravo, pagando para ter pessoas morrendo. Pessoas vão sempre morrer. Ah, mas o cara era criminoso. Sim, o cara era criminoso, não. O cara era um militar de um estado paralelo. Vocês entenderam? Eu sou Jonathan Erma da Silva. Esse daqui é o Ancaps Inglórios. Eu tenho orgulho de dizer o pior canal anarcocapitalista do Brasil. E eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal,
Curtam e compartilhem esse vídeo. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.